Boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos ao canal do Carecão. Aqui é onde o Free to Play nunca fica na mão. Vamos lá. Mediante ao que a gente falou no vídeo anterior, pra gente resumir aqui, tá? Como funciona o Arashi padrão, né? Quais são os bonecos padrões que você vai ter no início do game? Você vai ter ele, que é um Araia baseado em defesa, PV, rapidez e esquiva. Você vai ter ele, que é um Araia baseado em ataque ou defesa e reflexão. Você vai ter ele vem de graça, só, se não me engano, no evento de login, completa as missões e ele vem. Você vai ter um Araia de ataque com speed. Lembra que eu falei para vocês que o Araia comba com as skills? O aumento de 2% de velocidade de ataque vai melhorar o dano em ataque e defesa. Ou seja, quanto mais velocidade de ataque e pressa, ele bate mais. Então ele tem que ter velocidade de ataque, ele tem que ter pressa, ele tem que ter dano, ele tem que ter um buff de dano e ele tem que ter mais dano ou uma carta de defesa, uma carta de... Pode ser até essa carta aqui, ó. Essa carta aqui que ajuda ele a roubar a vida, tá? Isso seria um Araia para ele trabalhar PVP. Para ele trabalhar pro boss, aí seria diferente. Aí seria uma carta de velocidade, pressa e full dano, tá? O Araia do Ayora seria isso aqui. A mesma coisa seria o Araia desse cara aqui. Seria perfuração, velocidade, pressa e dano, tá? Porque ele é um boneco de dano, praticamente de dano. Sede Sagitário. É um Araia também, mesma coisa, velocidade, pressa e full dano, porque essa skill aqui, 205%, reduz a defesa em 40%, ele dá muito dano no início da partida, tá? Então ele tem que ter muito dano, muita velocidade e muita pressa, tá? Seria isso. Vamos lá. Um outro cavaleiro que a gente pega de início da partida, tem muita gente que pega ele e gosta, o Camus. Camus é um excelente controle, tá? Problema do Camus, papel. É extremamente papel, morre com espirro. Então, o que eu recomendo para vocês? Fazer um Araia para ele de velocidade, pressa, defesa, esquiva e dano, tá? Que seriam essas cartas aqui. A carta dele é uma carta própria. Não sei se vocês já perceberam, seria isso aqui, tá? Aqui seria uma carta de buff de dano, como eu expliquei para vocês. Velocidade, pressa, pronto, você já tem um Camus bem buildado, tá? E o Astério, que é um cavaleiro, né, que você pega ele é de prata. Uns dizem que ele é melhor do que o Mu, outros não, tá? Eu acho que cada um tem a sua função, tanto é que muita gente no início da partida, quando vai buildar um time, ele coloca sempre o Mu junto com o Astério, porque enquanto um reduz o dano que o time toma, o outro cura e protege o time, né? Na realidade você tem duas curas, né? E você tem um ataque break por causa das skills do Astério. Você tem duas curas, um ataque break e uma redução de dano em 50%, né? Então é um combozinho bem roubado, né? Só que o Astério, como eu falo para vocês e repito várias e várias vezes, e vou sempre repetir, todo Arashi que é feito baseado nas skills dos bonecos, tá? Nesse caso aqui, o Asterion tem que ser estudado nessa skill aqui, tá? Que é justamente a skill que ele dá... Deixa eu ver. Efeito de cura. Incentivo social grande espiritual. Exato. No caso, o Arashi do Astério vai ser baseado nessa skill aqui. Por quê? Porque fala da cura dele. O que um healer faz de mais importante? Curar, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um jeito dele dar um jeito dele curar o máximo possível, né?
para poder ajudar o seu time. Então, baseado nessas informações aqui, ó, o alvo que recebe fortalecimento mental vai aumentar seu dano de ataque, chance de crítico em 20%, né? Deixa eu ver aqui, leitura da mente, redução de ataque, inimigo, ok, beleza. Então, baseado nisso aqui, a gente sabe que quanto mais crítico, melhor para o Astério. Então, quando a gente vai buildar o Astério, a gente sempre vai colocar ele inicialmente, tá, gente? Aqui está no artefato profissional, que é o mais recomendado para ele. Mas a gente vai colocar ele, primeiramente, para iniciar o Arashik dele, a gente vai colocar ele na barra dupla, porque ele ganha velocidade de ataque e ganha dano, certo? Cada acerto crítico aumenta a velocidade de ataque em 8% por 5 segundos, tá? O Asterion, ele fica mais rápido e cicla melhor as skills, isso no início da partida. E no late game, ele entra aqui na ânfora de Athena, por causa dos status principais, cura, pressa, dano e as passivas que cada artefato tem, né? Que libera o companheiro de equipe com menor valor de vida, cura adicionalmente a saúde dele, enfim, tem uma passiva específica para o artefato, mas o que interessa mesmo para o Asterion são esses substatus aqui, cura, dano e pressa, tá? Baseado na skill do Asterion e baseado no artefato que ele vai, você, tanto inicialmente quanto late game, tá, gente? Na minha opinião, eu acho que eu buildaria ele desse jeito. Eu colocaria a carta da Marin. Carta da Marin. Cadê você, Marin? Marin. Pera aí, gente, que eu tô procurando a carta da Marin. Tá aqui. Eu colocaria a carta da Marin. Eu colocaria a carta da pressa, tá? Eu colocaria acredite se quiser, tá? Acredite se quiser. É a outra carta. Cadê a outra carta? É essa carta aqui. Colocaria essa carta aqui. Eu colocaria esta carta aqui, tá? E eu colocaria uma carta de dano, tá? Poderia ser qualquer carta de dano. Ou colocar ele um pouquinho tanque, né? Você pode colocar ele tanker também, tá? Você pode colocar essa carta aqui, tá? Na minha opinião, seria um Araia bom para ele, tá? Porque mesmo ele sendo bem papel, se ele for muito rápido e ciclar bastante o ataque break do inimigo, o inimigo não vai dar dano. Então a única coisa que ele precisa se proteger é a redução de dano por ciclo, certo? Ele tem velocidade, tem cura, ele vai ter mais velocidade e esquiva com taxa crítica, tá? Vocês lembram que ele cura mais baseado na taxa crítica? Então ele tem taxa crítica na velocidade, ele tem taxa crítica na carta de dano, ele tem pressa para ciclar as skills, ele tem cura e velocidade de ataque e buff de barra pela carta, e ele tem a redução de ciclo, tá? Essa seria, na minha opinião, o melhor build para ele, para você colocar ele para rodar. Tem pessoas que não colocam velocidade nele, vamos supor, que tiram esta carta aqui e colocam, eu acho que eu nem tenho essa carta. Tem, essa aqui. Colocam essa aqui. Carecão, dá certo? Dá. Essa aqui é o que eu chamo de leão destruidor de pobre, né? Porque a carta é azul. Ela é inferior à dourada. Mas ela também dá um buff de barra, tá? Recarga 30% de core, 30 pontos de core. Então, se não me engano, eu acho que ela maximizada, ela recarrega 60 pontos, tá? E aumenta o dano dele, beleza? Por que, carecão, você tem que ter um Asterion rápido e com muito crítico? Mais uma vez, lembram do que eu falei para vocês em relação às skills, em relação à constelação, e que o Araia é montado de acordo com isso? Então, você tem o tempo de recarga de fortalecimento mental reduzido em 35%. Aliados podem ficar imunes aos efeitos de confundir, encantar e silenciar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer
que a carta de destruição, o Leão Destruidor, que carta que dá pressa, tá? Ela vai atuar em cima da 30 dele, fazendo os inimigos se curarem e ficarem imunes a esses debuffs que estão aqui, tá? A constelação dele, no C9, aumenta o dano de ataque em 30% e dissipa todos os buffs do alvo que ele pisar na cabeça, tá? E o C3 dele, quando o Astério liberar o ataque de 1 milhão de fantasma, ele pode regenerar a vida igual a 50% do dano. Ou seja, ele tem um healer próprio pela ult e no C9 ele dissipa o buff do inimigo, tá? Então, baseado nessas informações, você vai montar um Araia dessa forma aqui, tá? Ou dessa forma aqui. Se você quiser uma coisa mais defensiva, você pode tirar a carta de dano e pode colocar a tão utilizada dura inflexível, tá? Também seria um Araia excelente para ele, tá? Ele teria sobrevivência, ele teria bastante defesa física ao longo da partida, ele seria rápido, bem rápido, e teria redução de dano de ciclo, tá? Vamos lá, gente. A gente falou do Astério. E agora a gente vai falar de um cara que, na minha opinião, ele era superestimado pra caramba. Mas ele é um bom tanker. E é um tanker que você utiliza ele ao longo do jogo, né? Ao longo do jogo você utiliza ele. Tem muita gente que faz o combo dele com o Wiki Divino, né? Mas ele é um combo essencial, que é um som excelente. Que é esse cara aqui, ó. O Olguete, nosso querido Olguete. Por que o Olguete? O Olguete, ele é um tanker que dá dano. Ele não é um tanker que segura a pancada, tá? Ele é um tanker de dano, tá? Ele controla. Ele... Maior seu dano de ataque, ele pode receber um aumento de dano de até 80%. Ou seja, quanto mais PV ele perde, mais ele fica mais forte. E esse aqui ele tem uma imortalidade durante 3 segundos, aquela coisa toda. Então, já sabendo que ele é um tanker de dano, ele é um tanker para finalizar alguém. Ele não é um tanker para tancar alguém, tá? Só que todos nós sabemos que o tanker que finaliza alguém é o do PvE. O seu jamais vai finalizar alguém, tá? Por mais que você entupa ele de dano. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buildar ele não com velocidade, mas com dano. Tudo que você tiver de dano, você coloca nele, tá? Aí você pode colocar uma carta da Marinha? Pode. Você pode colocar uma carta de pressa? Pode, porque vai ajudar ele a quebrar a defesa do inimigo mais rápido. Você pode colocar a carta de queimadura, que a carta de queimadura nada mais é que aumenta o dano que o boneco toma em 30%? Pode. Você pode colocar uma carta que remove buff do inimigo com as pancadas? Pode. Você pode colocar uma carta que se o inimigo tiver buff, ele aumenta o dano? Pode. Então ele é um tanker que não funciona com carta de defesa, ele funciona com carta de dano, tá? Tô falando desses araias aqui porque são os araias diferenciados, tá? Nesse jogo tem muito essa brincadeirinha. Tanker que dá dano, tanker que segura, healer que dá dano, healer que segura, DPS suporte, DPS full dano, tá? A gente tem essas nomenclaturas aqui, beleza? E agora falando por último de um cara aqui que eu vejo muitas contas com ele upado. Vejo muita conta com ele upado, vejo muita conta com ele sem upar, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai falar dele, o tão querido Sirius, tá? O Sirius é um guerreiro, porém ele não é um guerreiro de dano, tá? O Sirius é muito importante na sua partida, por quê? Por causa disso aqui. Ele abre um escudo em volta dele baseado no ataque, e quando esse escudo quebra, 3 inimigos do lado de lá se stunam automaticamente, ou seja, você tem um controle
de partida durante quase 4 segundos, tá? Esse é o grande segredo desse cara aqui, tá? Ele aumenta a velocidade de ataque do seu time, tá? Isso é uma passiva dele, perdão, é uma skill de abertura, tá? E ele coloca o escudo em quem tem menos PV, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Ele é como se fosse um suporte protetor. Ele não cura e ele não tanca, mas ele protege, tá? A armadura dele aumenta o escudo dele. A constelação diminui o tempo de recarga desse escudo, ou seja, o escudo fica praticamente que o tempo inteiro, tá? Vamos lá. E agora vamos falar do Arachique. O Arachique desse cidadão. O que ele precisa para funcionar? Precisa ser rápido, precisa ter pressa e precisa ter defesa, tá? Eu buildaria ele da seguinte forma. Esta carta, porque essa carta dá roubo de vida, tá? Então quando ele bater, ele vai sugar uma vida e vai ajudar a ficar vivo, né, na partida. A carta de velocidade, que a gente já falou. Deixa eu só achar a carta de velocidade aqui. A carta de velocidade. A carta de pressa. E como ele é um boneco mais defensivo do que ofensivo, apesar de ser um guerreiro, você vai trabalhar com uma carta de defesa, tá? De uma redução de ciclo. Eu acho que já fica boa, tá bom? Gente, existem, só para finalizar aqui, para a gente não ficar com um vídeo muito grande, mas para vocês terem uma ideia de como funciona o cavaleiro, tá? Existem 2 jogos de cartas aqui. Existem 2 jogos de cartas aqui, que são essas cartas aqui, ó. Deixa eu procurá-las. Esta aqui. Essa carta aqui, tá? E esta carta aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma upada. Eu tenho ela aqui, pronto. Essa carta aqui junto com essa, tá? A tradução do jogo ela é um pouco complicada de entender, mas nos meus estudos e nas minhas pesquisas, redução de dano de mistério e dano arcano é a mesma coisa que dano de ult, ou seja, quando o inimigo ulta, tá? Essa carta aqui, ela é estilo duro inflexível, tá? Porém, ela é vermelha, por isso que eu não falei dessa carta, porque ela não tem uma direção para os free to play. Pode ser que você tire ela uma estrela, pode ser utilizada, pode, tá? E ela é uma carta que reduz o dano dessa habilidade dos inimigos em 12,5%, e isso aqui 4 estrelas. Se você porventura maximizá-la, se você maximizar essa carta, ela reduz o dano de ult dos inimigos em 22,5%, além de aumentar a tenacidade brutamente, redução de dano e defesa, tá? Só que eu não falei dessa carta porque essa carta é vermelha, tá? E a gente está trabalhando com carta amarela, mas eu tô citando ela porque ela forma um combo com uma carta amarela, que é essa aqui, tá? As duas protegem o cavaleiro de tomar dano bruto por ult. Então essas 2 cartas são um coringa, tá? Em determinados cavaleiros. Quais são os cavaleiros? Cavaleiros que tancam, cavaleiros que são front, cavaleiros DPS que precisam de dano e precisam de defesa porque são muito papéis, tá? Vamos lá, um outro combo. Falando de combos, a gente tem esse combo aqui e a gente tem, eu não tenho essa carta aqui infelizmente, mas eu vou aqui no Gods. A gente tem essa carta aqui, tá? Porque ambas dão esquiva pro boneco, tanto essa aqui que dá esquiva no principal e reduz o dano, e essa aqui que dá esquiva na velocidade de ataque, na passiva dela, tá? Combado com isso, você ainda pode jogar
essa carta da montanha, que dá mais esquiva ainda. Ou seja, é um combo de esquiva, velocidade, esquiva e redução de dano com esquiva. Então você tem esquiva no boneco. No Sirius pode funcionar? Funciona, porque quanto menos acertarem ele, melhor. Tá? Porque ele fica mais tempo vivo, o escudo funciona mais tempo e o time de lá sempre vai ficar sendo stunado o tempo todo. Tá? Basicamente é isso, galera. Não tem muito mistério para falar, tá? Os araias chiques são esses aí. Lembrando que toda vez que você montar um araia, você tem que ler as skills, ler a armadura e ler a constelação. Baseado no seu estudo dessas 3 partes, você vai montar um araia apropriado para eles, tá? A partir do próximo vídeo, eu vou começar a falar dos araias divinos, dos metas divinos que estão sendo utilizados até hoje, beleza? Muito obrigado, galera, e boa noite.